Então vamos para a nossa terceira aula de leitura crítica. O objetivo da aula de hoje vai ser conversarmos um pouquinho sobre curvas de Kaplan-Meier, que nada mais são do que uma representação gráfica em um plano cartesiano dos eventos ocorrendo ao longo do tempo, da dinâmica desses eventos ocorrendo ao longo do tempo, em um ou mais grupos. Então, a gente vai ter aqui um plano cartesiano, onde a gente vai ter o tempo no eixo X, a gente vai ter o desfecho no eixo Y. Vão ser curvas frequentemente utilizadas para análise de sobrevida, então sobrevida global, sobrevida livre de progressão, no geral. A gente pode utilizar outros desfechos. A gente vai ter, repito, uma aula só de desfechos, então a gente vai explicar bastante a respeito disso. Mas o que a curva de Kaplan-Meier vai me dizer vai ser, ao longo do tempo, quantos pacientes ainda não sofreram um evento, quantos pacientes estão sobrevivendo. E eu consigo ver também o evento acontecendo. Então, cada degrau de uma curva vai representar um número de pacientes sofrendo o evento. Ela vai me dar uma representação visual da diferença de efeito entre os grupos. Então aqui, por exemplo, eu vejo que o grupinho azul ele está sofrendo menos eventos ao longo do tempo do que o grupinho vermelho, por isso a curva está acima do vermelho. E eu tenho como aplicar um método estatístico aqui para estimar a probabilidade dessa diferença ser real ou ser obra do acaso, Então, ao longo do tempo eu vejo eventos acontecendo. Geralmente embaixo da curva eu tenho a representação do que se chama de número em risco, Então são o número dos pacientes que está sob risco de sofrer o evento, Então veja que eles vão diminuindo ao longo do tempo, porque principalmente os pacientes vão sofrendo evento ou vai acontecendo um fenômeno chamado de censura, que eu preciso muito explicar também nessa aula de hoje, e eu quero dar exemplos aí de vieses de censura para a gente poder ter um entendimento melhor a respeito disso e seguir no nosso curso. Então, existem 3 conceitos básicos para uma curva de Kaplan-Meier: conceito de tempo, conceito de evento e o conceito de censura. O tempo, então, que é representado no eixo Y, ele leva em conta que o evento vai acontecer. Então, o que é importante de a gente ter de noção na curva de Kaplan-Meier é que ela vai representar um evento que é inexorável, que ele vai acontecer ao longo do tempo em 100% dos pacientes em algum momento. Por isso que eu digo que ela é principalmente utilizada em curvas de sobrevida, porque o desfecho óbito vai acontecer em algum momento. Então, o evento ele é de ocorrência inexorável, ou é morte ou é alguma falha. E a censura é um evento, A censura não necessariamente é um evento relacionado ao desfecho, mas é um evento da curva de Kaplan-Meier que representa uma perda de informação sobre a ocorrência ou não do evento no paciente. Então, o conceito de censura, ele leva em conta que eu perco informação do paciente e aí eu não posso mais considerar a existência desse paciente no braço. Não é que eu vou dizer que ele sofreu o evento ou que ele continua sem sofrer o evento. Eu vou tirar ele, eu vou subtrair ele do meu N de pacientes. E vocês já podem estar imaginando aí que isso pode dar uma bagunçada na análise estatística do estudo, e é verdade. Então, é uma curva baseada em 2 variáveis: tempo até a ocorrência do evento, eixo X, e status, evento ou a censura. Então, aqueles pacientes que não sofreram o evento e não foram censurados, eles estão sobrevivendo, eles estão ainda mantendo a curvinha em pé ao longo do tempo. Então, aqui, voltando para aquele exemplo, então aqui no comecinho, no tempo zero, a gente tem 112 pacientes no grupo 1, 103 no grupo 2. Ao longo do tempo, a gente vai ver aqui que com 10 meses, 95 pacientes estão ainda sobrevivendo. A gente perdeu alguns pacientes aqui, e a gente pode ter perdido esses pacientes tanto porque eles sofreram um evento ou porque
alguns podem estar censurados. Eu já vou explicar para vocês como se representa a censura numa curva de Kaplan-Meier. Nesse caso aqui não tem nenhuma representação de censura. Geralmente a censura é representada por risquinhos na curva, ou bolinhas, ou xizinhos. Então cada risquinho é individualmente um paciente que foi censurado no período de tempo. Tá? Então aqui não tem representação de censura, vamos dizer que não teve nenhuma censura. Todos os pacientes que estão caindo aqui são pacientes que estão sofrendo o evento, né? Então, ao longo aqui de 70 meses, a gente tem ainda, né, uma quantidadezinha de pacientes aqui no final sobrevivendo. Então, parece que tem mais pacientes sobrevivendo na curva azul do que na curva vermelha. Então, parece que a curva azul é superior em termos de sobrevida do que a curva vermelha. E daí eu aplico um teste estatístico para ver se, de fato, essa diferença foi obra do acaso ou não, baseado no conceito que falamos aí na aula anterior. Então, ela pode ser utilizada em estudos de corte sem grupo comparador ou com grupo comparador e principalmente em estudos clínicos randomizados. Quais são as limitações principais de uma curva de Kaplan-Meier, né? Então, primeiro, que ela não permite ajuste da sobrevida por outras variáveis. Então, fatores confundidores podem estar presentes. É difícil de eu conseguir isolar fatores confundidores ali. Eu estou vendo apenas um desfecho. Tá? E o evento, quando escolhido para ficar ali no eixo Y, ele pode ser tanto simples, ou seja, um desfecho de evento único, né? Ou composto, quando eu tenho mais de um evento compondo um mesmo desfecho. Né? Então, na aula de desfechos vamos falar sobre isso, mas a sobrevida, por exemplo, o desfecho é de evento único, morte, e sobrevida livre de progressão é um desfecho de evento duplo, morte ou progressão da doença. Então, vamos lá. Quais são os motivos pelos quais eu paro de incluir os dados do meu paciente na curva? Primeiro, porque ele pode ter sofrido o evento, ok? Começando pela curva de sobrevida global. Então, primeiro motivo para eu parar de incluir o paciente numa curva de sobrevida global é porque ele sofreu o evento de óbito. Ou então porque ele foi censurado. Então aqui, o motivo pelo qual ele foi censurado numa curva de sobrevida global é mais raro atualmente. Porque para eu censurar o paciente numa curva de sobrevida global, eu preciso ter o desconhecimento de esse paciente estar vivo ou não. E mesmo que o paciente pare de vir para o estudo clínico, hoje em dia é fácil de rastrear um paciente e descobrir se pelo menos ele está vivo ou não, tá? Ou então, o paciente vai ser censurado, ele não vai ficar incluído nos dados da minha curva, ele ainda vai estar censurado se ele entrou no estudo recentemente e ele ainda não atingiu o tempo de follow-up que eu estou fazendo análise daquela curva. Toda curva de Kaplan-Meier, ela é um recorte temporal. Então, eu vou ter uma mediana de tempo de segmento e vou fazer a geração da curva baseada nos eventos que aconteceram ao longo daquela mediana de tempo. Os pacientes que ainda não atingiram aquele tempo de follow-up mediano, eles não vão estar incluídos na curva. Eles não vão estar nem incluídos fazendo a curva ficar alta e nem incluídos fazendo a curva ficar baixa, né? Sofrendo o evento ou não sofrendo o evento. Eles vão ficar censurados, eles vão ser risquinhos na curva e a presença dele ali não vai mudar em nada. O que vai dar o formato da curva vão ser os pacientes que estão de fato ou sofrendo o evento ou sobrevivendo ao longo daquele tempo em específico. Já no caso de sobrevida livre de progressão, os motivos para eu parar de incluir o paciente são os mesmos da sobrevida global, mas aqui tem um fator a mais. Como a sobrevida livre de progressão é um desfecho composto, o paciente ele pode ser censurado por ter sofrido um evento concorrente, ou seja, ele parou de fazer os exames de segmento do estudo ou ele trocou de medicamento. Imagina só, o paciente ele deixou de vir fazer uma tomografia que era obrigatória para o estudo clínico. Então eu não sei se a doença progrediu ou não. Então ele é censurado. Eu não posso nem dizer que progrediu e não posso nem dizer que não progrediu. Então eu vou tirar ele do meu N de pacientes. Tá? Vamos dizer que eu estou usando uma droga muito tóxica e esse paciente fala, nossa, tá muito ruim isso aqui, eu vou parar e vou começar a tomar outro remédio. Ele para de vir e ele começa a tomar outro remédio. A partir do momento em que ele coloca outro remédio no organismo dele,
para aquele mesmo tratamento, para aquela mesma doença, eu já não sei mais se o efeito vai ser de um remédio ou do outro em relação à progressão daquela doença. Então, eu não vou mais poder incluir esse paciente na minha curva. Ele vai ser censurado, ele vai sair do meu N. Tá? Então, não é apenas ver se o paciente está vivo ou não. A curva de sobrevida, ela vai levar em conta todos os tratamentos subsequentes que o paciente fizer, porque o evento só acontece quando ele morre. Ele já pode ter progredido e estar em outro tratamento fora do estudo. Mas quando ele morrer, que ele vai cair na curva. Agora, sobrevida livre de progressão, não. É um recorte único daquela terapia que está sendo avaliada no estudo. Que a partir do momento em que o paciente progride ou muda de terapia, ele já vai sair daquela curva. Então, a censura, ela é representada por esses risquinhos aqui, ó. Como que eu interpreto essa curva aqui? Eu interpreto que, né, num tempo mediano de follow-up, eu tive 4 censuras aqui, tá? Então, ao longo desses anos representados pelo eixo X. Então, aqui tem um outro exemplo mais completo. Quando eu coloco o número sob risco, eu posso colocar o número de pacientes que estão em risco de sofrer o evento e, entre parênteses, eu posso adicionar o número dos pacientes que estão censurados. Que daí fica muito mais fácil de eu interpretar. Por exemplo, se eu começo com 10 pacientes no tempo 0, aqui no tempo 4, tem 7 pacientes sob risco, sendo que 2 foram censurados. Então, eu sei que 1 sofreu o evento até aqui. Tá bom? E aí aqui é um exemplo clássico de um viés de censura. Então ainda não seria o momento específico de a gente falar de vieses, tá? Mas eu vou dar esse gostinho aqui de falar de viés, de como que a gente consegue fazer uma análise crítica de um estudo clínico, tá? Então, esse aqui foi um estudo chamado Bolero 2, que foi um estudo publicado no New England, salvo engano, em 2012, que é um estudo que comparou a adição de everolimus ao exemestano em pacientes com câncer de mama lá de um estadiamento específico. Tá? E aí a curva de sobrevida livre de progressão, ela mostra, né, uma quantidade imensa de eventos acontecendo no braço do everolimus quando comparado à curva do placebo apenas com exemestano. Então, o que a gente olha aqui, né, é que parece que a curva do everolimus está muito superior. A mediana de sobrevida livre de progressão foi 10 meses. Então, foi 10 meses para 50% dos pacientes progredirem ou morrerem, comparado com 4 meses do exemestano sozinho. Só que olha como teve uma coisa que a gente chama de desbalanço de censura. Cada risquinho é um paciente censurado. Teve muito mais censura no braço do everolimus quando comparado com o braço do exemestano. E esse estudo, ele foi considerado positivo. Se você vai ler lá o resultado, a conclusão, a discussão, lá no New England, que é uma revista com alto fator de impacto, tá lá. Pô, everolimus associado ao exemestano nessa circunstância, pô, foi bom. Esse estudo aqui mostrou um benefício estatisticamente significativo, né? Um hazard ratio de 0,36, com intervalo de confiança curtinho, com um P de 0,001. Então, eu tenho aqui um benefício muito grande, né? Que não foi obra do acaso, né? Beleza. Só que aí, uma coisa interessante é a seguinte, foi feito, né, um estudo só para estudar a curva de Kaplan-Meier do estudo Bolero 2. Esses dois, né, pesquisadores, 2 oncologistas, eles pegaram, né, a curva de sobrevida livre de progressão do Bolero 2 e eles fizeram uma brincadeira, tá? Então a curva está representada aqui, a curva que foi publicada, ela está representada aqui como a linha mais grossa. E a brincadeira que eles fizeram é o seguinte, eles pegaram todos os pacientes que foram censurados e eles fizeram um exercício. Imagina que todos os pacientes censurados, na verdade, teriam sofrido o evento. Ou então imagina que todos os pacientes censurados não teriam sofrido o evento. Olha como isso mexe com a curva. Tá? Então a curva real foi essa mais grossa. Se todos os pacientes que foram censurados nessa curva, que foi a curva da intervenção, não tivessem sofrido o evento, ela ia correr aqui em cima. Se tivessem sofrido o evento, ela ia correr abaixo da curva do controle. Enquanto que a do controle, que também teve censura, varia, mas varia muito menos do que a intervenção. Ou seja, quando eu tenho muita censura, eu perco a capacidade de conseguir detectar o benefício da droga de fato. Porque daí todo aquele N que a gente faz, todo aquele exercício para poder
calcular, o que eu expliquei na aula passada, se perde aqui, porque eu tenho um desbalanço dos braços, tá? Então esse é um grande exemplo de viés de censura em curva de Kaplan-Meier, tá? E aí então, né, como que eu interpreto uma curva? Eu posso fazer, né, uma comparação visual, que nem a gente fez lá no começo. Olha, cabe um pointer entre uma curva e outra, então teve benefício, será? Ou eu posso fazer uma descrição dos resultados, eu posso dizer então qual que é a proporção de indivíduos que está vivo em determinado ponto da curva. Ah, em 3 anos eu tenho 80% vivo versus 50% vivo. Ou eu posso colocar um tempo de sobrevida mediana, né, que é aquele tempo em que 50% dos indivíduos tiveram evento, como eu acabei de falar no estudo Bolero aqui. Então, a mediana de sobrevida global é tanto, significa que aquele tanto foi o tempo que demorou para metade dos pacientes morrer. E eu posso fazer teste estatístico, então eu posso fazer uma análise bruta, que é basicamente gerar um valor de P para ver se a diferença é obra do acaso ou não, que é o teste de log rank, ou eu posso fazer o modelo de riscos proporcionais de Cox, que é uma análise ajustada pelas covariáveis que vai me dar o hazard ratio. Então, o hazard ratio na curva de Kaplan-Meier ele é uma medida que é de certa forma ajustada por fatores confundidores, não resolve totalmente esse problema, mas ele de fato corrige um pouco as covariáveis, então é legal a gente ver uma curva de Kaplan-Meier com um hazard ratio, seu intervalo de confiança, assim como vimos no exemplo que eu acabei de mostrar, e vou mostrar outros aqui. Então a gente tem aqui um estudo que comparou transplantar um paciente com mieloma múltiplo versus fazer apenas químio, e a gente vê aqui em termos de sobrevida livre de progressão que teve um benefício do transplante quando comparado à quimioterapia exclusiva, né, a terapia oncológica exclusiva, e a gente fez aqui um log rank, mostrou um P menor que 0,001, então muito difícil isso ser obra do acaso. Quando você olha nessa curva, você vê que tem um pouco de desbalanço de censura, tem mais pacientes censurados no braço do transplante, que provavelmente foi o paciente que foi mandado para o braço do transplante e acabou não transplantando e acabou sendo censurado. Tá? Então, ainda assim, a gente tem mais pacientes censurados no finalzinho da curva. Por que será? Porque eles ainda não atingiram o tempo de follow-up do momento da publicação desse estudo, nesse momento. De repente, numa análise subsequente, esses pacientes vão entrar. Tá? Então, toda vez que eu vou chegando para o finzinho da curva, eu perco o poder estatístico. Eu nunca vou interpretar uma curva de Kaplan-Meier na sua ponta, porque olha a quantidade, olha o N que eu tenho aqui. O poder do estudo está sempre calculado para um N maior. Então, um N do finalzinho, às vezes, faz a curva ter comportamentos estranhos. Então, eu nunca vou interpretar o fim da curva. Sempre vou interpretar a mediana de segmento que ela está me dizendo que vai estar escrito no artigo no momento em que ela for publicada. Aqui é um exemplo de uma análise interina precoce, né? Então, esse é um outro estudo em mieloma, que foi uma avaliação de terapia quádrupla versus uma terapia tripla. E a gente teve aqui a primeira análise desse estudo, que já demonstra um benefício em termos de sobrevida livre de progressão, mas feito tão precocemente, com uma mediana de segmento aí, salvo engano, acho que era 15, 16 meses, que tem muita censura, porque esse estudo incluiu muito paciente. Então, a maioria dos pacientes ainda não tinha atingido esse tempo de segmento, e aí foram todos censurados. Mas veja como a censura está balanceada em ambos os lados. Então, provavelmente a censura aqui foi pelo tempo de segmento mesmo. Tá? Aqui a gente já tem um odds ratio, né? um hazard ratio, tá? 0,47 com intervalo de confiança curtinho, não inclui o 1, então eu tenho um grau de certeza maior do efeito benéfico, com um P bem baixo, que significa que essa diferença aqui de efeito não é obra do acaso. E aqui é só para dar um exemplo de como a curva pode adquirir comportamentos estranhos no seu final, né? Então aqui eu nem sei do que se trata aqui, mas vamos dizer que são duas comparações, ó, placebo e sertralina, nem sei qual que é a intenção desse estudo, tá? Tanto que ele dá um log rank de 0,09, então é 9% de risco de acaso, que provavelmente não tem significância estatística nenhuma aqui. Mas o interessante é você ver que você consegue fazer uma análise da curva até certo ponto, depois ela perde totalmente o seu poder estatístico aqui, porque o N dos pacientes cai muito. Seja porque eles estão sofrendo evento, seja porque eles estão sendo censurados, mas quando eu vejo um número muito pequeno de pacientes sob risco aqui, que é uma fração dos que iniciaram o estudo, eu paro de olhar para a curva. Isso aqui não significa nada, tá bom? Era isso então, essa uma aula mais curta para a gente falar dos conceitos de curva de Kaplan-Meier, como que eu interpreto na hora que vejo, o que eu quero ver nessas curvas e como que eu entendo o viés da censura nesse cenário. Muito obrigado, deixem as suas dúvidas aí no e-mail, comentário e tal, e a gente fica
Até a próxima aula.